Olá, eu me chamo Délcio Barbosa, eu falo aqui da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos. Hoje, pela graça de Deus, eu quero falar sobre o Evangelho, mais uma vez, né? Pela graça de Deus. Então, hoje eu quero falar sobre o livro de Lucas, no capítulo 10, a parábola do bom samaritano. Então, se você tem uma Bíblia, abra em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Então diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicou-lhe óleo e vinho, e colocou-o sobre o seu próprio animal, e levou-o para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Muito bem. Nós lemos até o versículo 37. Então, no último vídeo eu falei sobre João capítulo 3, quando Jesus encontra com também um fariseu, mestre da lei, chamado Nicodemos, né? Nicodemos queria acreditar em Jesus, porém ele no seu coração era muito exaltado, né? A sua sabedoria, o seu entendimento, o seu pensamento correto. Então ele queria acreditar em Jesus até um ponto, mas um ponto a partir do momento em que ele não entendia a palavra de Jesus, ele não podia aceitar. Porque primeiro ele queria entender aquela palavra, né? E então ele passou a julgar aquela palavra de Jesus, né? Jesus disse para ele que tem que nascer de novo, tem que nascer do Espírito. E Nicodemos, ali naquele momento, ele passou a julgar a palavra de Deus, né? No seu coração, né? De acordo com o seu entendimento, ele não podia aceitar a palavra de Deus, né? Então, também falei do comandante Naamã, que foi diante do homem de Deus. Ele era grande comandante na Síria, ele era grande diante do seu senhor na Síria, porém diante de Deus ele era leproso. Então, aquela lepra representa o pecado, né? Aquele pecado no coração de Naamã começou a se tornar muito pesado para ele. Então, ele conduzido ali por uma menina cativa, ele foi até Samaria, né? Porém, Naamã também ele tinha no coração muito conhecimento, muita sabedoria, né? Então, diante do homem de Deus, o homem de Deus disse para ele: lava-te no Rio Jordão 7 vezes, e ele não pôde aceitar também, né? Porque quando nós temos um coração muito alto, quanto mais nós exaltamos, qualquer coisa assim que não combina com o nosso entendimento, nós temos muita dificuldade, né? Nós ficamos difíceis nesse momento. Então, Naamã, ele queria que o
o servo de Deus saísse, impusesse as mãos sobre ele pensava isso, né? Era o pensamento dele, mas ele disse, vai, lava-te. Mas Deus realmente queria salvar Naamã, né? E através de um servo disse para ele, né? Ele não te disse coisa difícil, né? Apenas lava-te e ficará limpo. Né? Realmente Naamã era um grande homem, um homem exaltado, mas de repente ele abaixou seu coração ali, né? Com aquela palavra do seu servo, né? Ele realmente tirou a sua armadura, realmente ele se viu como uma pessoa errada, né, diante de todos, ele abaixou seu coração, né, ele mostrou sua verdadeira imagem diante de Deus, né, um homem cheio de lepra, ou seja, cheio de pecado, uma pessoa errada. Né? Nós não queremos nos tornar uma pessoa errada, nós queremos ser sempre uma pessoa correta. Né? Então, nós sempre queremos trocar a nossa obra. Então, quem nasce da carne é da carne, quem nasce do espírito é do espírito, ou seja, quem nasce da carne quer sempre trocar a sua obra, né? Quer sempre falar pela sua cobiça, e assim somos nós, o homem, né? Mas quem nasce do espírito é aquela pessoa que, diante da palavra de Deus, ela troca, né, o seu coração. Então, ela abandona o seu pensamento, né? Ela baixa o seu coração e recebe a palavra de Deus, mesmo que ela não entenda, né? Então, o nosso mestre da lei, né, ele não conseguiu, né, ele não conseguiu aceitar, né, a palavra de Jesus, né? Jesus disse para ele, tem que nascer de novo, e ele ficou julgando a palavra, como um homem pode nascer de novo, vai entrar no ventre de novo, né? Então, ele não pôde aceitar a palavra de Deus. Hoje, lendo aqui no livro de Lucas, no capítulo 10, temos um intérprete da lei que, né, se encontra com Jesus, e ele, querendo se justificar, né, ele acaba perguntando para Jesus, né, o que farei? Então, nós temos uma pessoa que farei para herdar a vida eterna. Então, esse mestre da lei, ele quer fazer alguma coisa. Então, né, como nós tínhamos Nicodemos também, ele não queria depender da graça de Deus. O comandante Naamã também, ele não queria depender da graça de Deus, né? Ele queria fazer as coisas pelo seu pensamento, né? Ele queria receber de acordo com o seu pensamento, né? Então, também, esse mestre da lei, ele não quer depender da graça de Deus, ele quer depender do seu próprio esforço, né? E Jesus aqui pergunta o que está escrito na lei e como interpretas, né? Então, ali, a partir desse momento, né, tem aquela palavra da lei, né, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e tem uma interpretação, né? Jesus mesmo, como é que tem uma interpretação? Como interpretas? Como você interpreta, né, essa palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? E ele falou exatamente como está escrito na lei, né? Então, quando nós dependemos nós queremos cumprir a lei e os mandamentos, então o resultado depende do nosso esforço. Isso está, o resultado né, do pecado, da remissão dos pecados, vai depender do nosso esforço. E, no caso aqui, Jesus Cristo, ele é o Salvador. Então, tem o Salvador e aquele que tem que ser salvo. Nós somos aqueles que tem que ser salvo. E quem está nessa condição, né, não pode fazer. Né? Não pode fazer. Se pudesse cumprir as leis, os mandamentos, então Deus não haveria de enviar Jesus Cristo para nos salvar. Certo? Porque se era só cumprir os mandamentos, então ia depender somente do nosso esforço. Mas como o nosso esforço é vão, é inútil para cumprir as leis e os mandamentos e para se justificar do pecado, Deus enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio e ele, na cruz, ele derramou seu sangue, né? E nos lavou de todos os pecados.
pecado do mundo inteiro, certo? Então, ele ressuscitou no terceiro dia para a nossa justificação. Então, aquele que crê em Jesus Cristo, o cristão que crê em Jesus Cristo é justo. Ele foi justificado. E como Jesus Cristo ele tirou o pecado, então não tem pecado. Quando essa palavra entra no nosso coração, então, o que isso quer dizer? Que nós temos comunhão com a luz, comunhão com Deus. Né? A partir desse momento, né, se Deus está dizendo que eu sou justo, então eu sou justo. Se Deus diz que tirou o pecado do mundo, então ele tirou o pecado. Né? Não adianta eu acreditar, querer combinar a palavra com o meu pensamento. Não adianta, vai ser como Nicodemos, não vai rebater meu pensamento, vai chegar um ponto que eu não vou entender, né? E eu vou procurar querer entender e aí eu vou rebater, vou julgar a palavra, vou julgar por mim mesmo. Assim como Adão, assim que ele cometeu o pecado, Adão, ele viu que estava nu, então ele, a partir de que ele viu que estava nu, ele já julgou que era errado. Né? Antes não havia problema nenhum. Depois que ele cometeu o pecado, aí ele achou que estar nu era um problema e ele mesmo quis resolver por ele mesmo, tecendo para ele ali umas vestes, né, de folhas. Então, a partir daquele momento, ele passou a se justificar pela sua própria obra. Isso é o significado. E aqui, Jesus Cristo diz que explica para ele, né, qual é a nossa condição. Né, através da parábola do homem que foi atacado por salteadores, que acabou sendo encontrado ali pelo bom samaritano. Então, o homem, ele partiu de Deus, ele partiu, né, de Jerusalém, que isso é o que significa, o homem que partiu de Deus, seguiu o seu próprio caminho, seguiu o seu próprio entendimento, a sua própria justiça, quer viver, né, para exaltar seu coração, quer viver por sua carne. Né? Todos os homens querem viver assim, mas Satanás ele engana. Né? Então o homem ele acha que está fazendo bem, ele pensa, eu quero fazer tudo bem, eu quero trabalhar bem, eu quero ser uma pessoa honesta, cuidar bem da minha família e tudo mais. E ele acha que ele fazendo essas coisas, ele também quer acreditar em Deus e fazendo essas obras, ele acha que ele está agradando a Deus, mas essas obras não têm nada a ver com Deus. Sim, as pessoas, elas podem trabalhar, podem cuidar bem da sua família, mas no tocante ao pecado, à remissão dos pecados, o cristão ele tem que acreditar em Jesus Cristo. E ele tem que acreditar em Jesus Cristo, no que Jesus Cristo fez, não na sua obra. Amém? Então, aqui, esse homem ele foi atacado por salteadores e ficou semi-morto. E passando um levita, né, esse levita passou e não pôde fazer nada por ele, certo? Então o levita passou e não pôde, porque o levita conhece a lei, né? Ele sabe que o levita, teoricamente, ele teria que conhecer a lei, então ele conhece a lei e ele sabe que ele não pode fazer nada, né? Ele não pode fazer nada, né, pela aquela pessoa, porque ele também está na condição de receber graça, de ser salvo. Então, quem tem que ser salvo depende do Salvador. Se uma pessoa está no mar se afogando, ela precisa de um salva-vidas. Né? Esse salva-vidas não é a pessoa que está se afogando que se aproxima do Salvador, do salva-vidas. É o salva-vidas que se aproxima. É o salva-vidas que é o próximo. É Jesus Cristo que se aproximou dele, que estava semi-morto e cuidou dos ferimentos, entregou ele numa hospedaria, né? E pagou tudo. Ele tratou dos ferimentos, né? E pagou tudo para ele. O que significa? Que esse bom samaritano é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que veio pagar pelos pecados. Então, quando Jesus Cristo veio para esse mundo, ele, né, João Batista testemunhou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para um salva-vidas efetuar um salvamento de um homem que está se afogando no mar ou numa piscina, para ele completar esse ato de salvar essa pessoa, ele tem que retirar ela totalmente.
né, do mar ali, totalmente da água. Retirou totalmente. Então Jesus Cristo é o Salvador. E ele veio para esse mundo e ele morreu na cruz, né, pelos pecados. Né? Lá na cruz ele estava com todos os pecados do mundo e ali Deus julgou o pecado na cruz. Né? Julgou o corpo do pecado na cruz. Então Jesus Cristo, ele pagou o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Né? Jesus Cristo pagou. Então não adianta fazer boas obras achando que vai, ou tentar cumprir os mandamentos achando que vai receber a vida eterna, porque não vai. Tem que acreditar que Jesus Cristo fez. E é isso que nós cristãos acreditamos. Os cristãos acreditam na remissão dos pecados através de Jesus Cristo, na cruz. Amém? Então, o intérprete da lei, Jesus Cristo no final perguntou, respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Sim, vai e procede tu de igual modo. Né? Já que, né, como eu falei antes, né, não é o levita, o levita e o outro sacerdote, eles passaram de largo, eles não podem se aproximar, porque se eles tentarem, né, agir como Jesus Cristo, ali perto tem os salteadores, então eles estão vendo, não, aqui tem salteadores, aqui perto, eu nem vou me aproximar desse homem, né, porque eu também vou ser uma vítima, né, dos salteadores, então... Né, então isso significa que os levitas, o sacerdote, teoricamente, ele tem que conhecer a lei, ele tem que saber o seu limite, né? Ele tem que receber graça também. Né? Não é, o meu próximo, eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Né? Ninguém pode amar o seu próximo como a si mesmo. Né? Não tem como. É Jesus Cristo que nos ama. Amém? É Jesus Cristo que nos ama como a si mesmo. Ele é o nosso próximo, ele que se aproxima de nós. É o Salvador que se aproxima. Quando o homem está lá no mar se afogando, então é o salva-vidas que vai se aproximar dele. Né? Não é... Então Deus olhou para o mundo e viu que o homem precisava de um Salvador e enviou Jesus Cristo. Então estão todos na mesma condição. Todos na mesma condição. Todos pecaram. Amém? Então esse é o significado. O mestre, esse intérprete da lei, ele queria fazer alguma coisa. Então Jesus Cristo disse para ele, então vai e procede tu de igual modo, já que tu quer fazer, olha, já que tu quer fazer alguma coisa, então vai, então cumpre a lei, os mandamentos, né? Vai, tenta se justificar, né? Porque o levita aqui, ele passou de largo, viu que não podia fazer nada, mas o bom samaritano é Jesus Cristo, ele pode fazer. Ele pode fazer e ele já fez. Ele já fez, amém? Então, quando nós vemos aqui esse homem que partiu de Jerusalém para Jericó e foi atacado pelos salteadores, representa a nossa pessoa, certo? Nós também queremos viver da nossa maneira, pelo nosso método, pelo nosso julgamento, né? E também esse mestre da lei que quer fazer alguma coisa também representa esse homem, representa também a nossa pessoa que quer fazer. Ele quer fazer alguma coisa para se justificar, ele quer cumprir as leis, os mandamentos, né? E ele quer viver pelo seu próprio método. Quando nós vemos no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Né? Então, Deus permitiu fome na terra, permitiu um problema, né? E esse homem não queria, ele queria viver bem, né? Ele não se preocupou porque que Deus tinha permitido aquele problema, qual era o coração de Deus. Ele se preocupou em, né, querer fazer alguma coisa. Então ele foi para Moabe, que tinha bons campos para plantar e rios, né? Então ele foi para lá, para viver bem, pelo seu método. Então, assim,
Deus, ele permite, né, problemas e dificuldades para que nós possamos depender da graça de Deus. Mas o homem não quer depender da graça de Deus, ele quer seguir o seu caminho, né? E é isso que isso significa, né? E Deus vai permitir esse homem seguir o seu caminho, né? Ele vai tentar cumprir as leis e vai tentar vencer o pecado, porém, ele vai ser atacado, né? Ele vai ser atacado pela lei, pelo pecado, e ele vai, nesse momento, no momento que ele não puder fazer nada, é um momento em que ele só depende do favor, como o homem que foi atacado pelos salteadores. Ele ficou dependendo de um favor e veio um bom samaritano e esse bom samaritano cuidou dele e levou para a hospedaria e pagou tudo para ele. E esse bom samaritano é Jesus Cristo, ele fez isso por nós. Então, esse homem foi salvo, amém? Né? E ele tinha esse coração, mas ele foi salvo. Ele não fez nada. Ele estava semi-morto e para ser salvo ele não fez nada. Assim como aquele homem que está lá no mar, está morrendo também. E se o salva-vidas vai lá e salva ele, tira ele totalmente da água, isso significa que ele está salvo. Jesus Cristo veio ao mundo e tirou o pecado do mundo. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos salvos, nós somos justificados. Quando nós olhamos no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos os homens, eles quebraram o mandamento, eles quebraram as leis, né? Eles pecaram. Então, se quebrou uma vez, não adianta mais, né, cumprir, né? Não adianta mais, já quebrou. Né? Como é que vai remir aquele pecado? Antigamente tinha o tabernáculo, quando quebrava, levava lá a oferta pelo pecado. E agora, não tem mais o templo nem o tabernáculo, não tem mais. Né? Agora, mas foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, veio, Jesus Cristo veio a esse mundo para isso, para uma oferta definitiva pelo pecado. E diz aqui, no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós somos justificados gratuitamente. Quem foi justificado é justo. Esse é o julgamento. Então, se Deus já julgou dessa maneira, é justo. Então, isso quer dizer o quê? Que tem pecado ou que não tem pecado? Quer dizer que não tem pecado. Quando aceita essa palavra no coração, e é exatamente o que está dizendo, não tem pecado. Né? Então, muitas pessoas também se enganam com uma palavra que está em 1 João. Lá fala em comunhão com a luz. Quem não tem comunhão com a luz realmente não pode dizer. Quem não tem comunhão com a luz realmente vai querer cumprir, vai querer fazer alguma coisa, né? Vai querer pedir perdão, vai querer trocar sua obra, sua carne. Não nasceu do Espírito, não trocou o seu coração, né? Não aceitou a palavra. Quem nasce do Espírito é aquele que ele, diante da palavra de Deus, ele decide pela palavra de Deus e não pelo seu pensamento. Se Deus diz que sendo justificado gratuitamente, é porque é gratuito. Não tem que fazer nada, não tem que pagar nada. Certo? Já fez. É isso que o cristão tem que acreditar nisso, né? E para terminar, eu quero falar aqui do versículo 28, diz assim, o versículo 28 de Romanos, capítulo 3, diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, esse mestre da lei, ele queria fazer alguma coisa, ele queria cumprir a lei. Jesus disse para ele: como interpretas? Perguntou para ele. Está passando um avião agora aqui. Sempre passam muitos aviões nesse horário. Então, esse mestre da lei, ele não entendia, ele achava que ele tinha que fazer, certo? Mas como é que a gente interpreta essa lei? Realmente, ninguém pode amar a Deus acima de todas as coisas, né?
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quem é que pode amar o Senhor de todo o seu coração nesse mundo, o tempo todo? Não, não pode, né? Quem é que pode amar o seu próximo, né? Ninguém. Então, como é que vou interpretar isso, né? Como é que nós vamos interpretar a lei, né? Como Jesus Cristo perguntou para o mestre da lei, né? Eu não posso fazer, né? Eu não posso cumprir os mandamentos. Por favor, Senhor, faça por mim, né? Eu não posso, né, cumprir, né, a lei e os mandamentos, né? E Jesus Cristo, ele já fez. E é isso que nós temos que acreditar, né? Que Jesus Cristo, ele já cumpriu, né, a lei e os mandamentos, ele já morreu na cruz pelos nossos pecados, ele já ressuscitou para a nossa justificação, então nós somos justos e santos. É nisso que nós temos que acreditar, é isso que o cristão acredita, na nova aliança. De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades para sempre. Essa é a nova aliança. Amém? Então a oferta de Jesus Cristo foi definitiva. Ele veio a esse mundo para os pecadores e ele voltará a segunda vez para os justos, para aqueles que acreditam na remissão do pecado. Amém? Eu espero que todos nós possamos acreditar na palavra de Deus, que todos nós acreditemos na palavra de Deus, né, que está escrita, e deixemos os nossos pensamentos, deixamos a nossa consciência, né, de obras mortas. Amém? Então, hoje, até aqui, até ficou longo demais o vídeo, mas se você chegou até aqui, então deixa um curtir no vídeo, comenta o que você pensa sobre Lucas capítulo 10 e deixa aqui uma pergunta e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.